Achou que agora ia ser só vídeo de 29 minutos de aula, Achou errado, discente. Pois é. Na aula anterior a gente fez um vídeo de ambientação no Canva. Uma coisa curta, tranquila, né? A gente não trabalhou conteúdo. Nossa primeira aula tinha aí 1h30, mais ou menos, a que falava sobre necropolítica e sobre biopolítica. E daí, na segunda, a gente fez um encontro síncrono, que aí durou 2 horas, e a aula seguinte gravada não chegou nem a 30 minutos, porque era mais uma ambientação para vocês conhecerem o Canvas e esclarecer um pouco o plano de ensino. Mas hoje a gente vai novamente fazer uma aula extensa. E aí eu vou explicar algumas coisas para vocês de início. Primeiro, essa aula vai estar dividida em 4 momentos. O primeiro é uma devolutiva das 2 atividades que vocês realizaram. A primeira, a avaliação do módulo 1, e a segunda avaliação, os cartões. O segundo momento é da exposição sobre fascismo, a partir do texto do Humberto Eco, que vocês leram, né, imagino. O terceiro momento é a apresentação de um texto muito bom, ao qual eu entrei em contato há pouco tempo, que fala sobre a presença do fascismo no Brasil desde a década de 30. E como eu achei esse texto muito bom, eu pensei, bom, né, já que a gente está falando sobre fascismo, já que a gente está refletindo sobre o momento político que o país atravessa em meio a uma pandemia, por que não apresentar esse texto na disciplina? Então o terceiro momento vai ser uma apresentação desse texto para vocês. E por fim, os encaminhamentos finais, que é a explicação sobre o próximo ou a próxima atividade que nós estaríamos realizando e, enfim, né, demais encaminhamentos da disciplina mesmo, né, para amarrar tudo. Espero que vocês aproveitem, tá? Eu provavelmente vou gravar esse vídeo em 2 momentos, porque como é muito conteúdo, talvez eu não consiga finalizar tudo num dia. E o primeiro vídeo sobre necropolítica e biopolítica, eu gravei ele em uma tarde só, e dá pra ver no final que eu tô super cansado. Então, enfim, caso a minha roupa mude, o cenário mude, não é edição, é porque o dia mudou, tá bom? Enfim, é isso. Podemos começar então com a aula. Esse primeiro momento é a devolutiva das 2 atividades, né? Primeiro, eu quero agradecer imensamente o retorno de vocês. Eu sei que uma avaliação, o ideal é que ela possa também ser anônima, né? Que vocês não precisem se identificar. Mas como o sistema todo ele é virtual, a gente não consegue garantir, eu pelo menos não sei como garantir o anonimato. De toda forma, as avaliações elas foram bastante elucidativas de algumas coisas que nós precisamos pensar, né? E aí, a devolutiva. Em algumas avaliações, né, ou em uma avaliação no caso, apareceu a sugestão de discutir os segmentos sociais por meio das leis, né, e abordando temas como aborto, prostituição, consumo de drogas. Eu achei essa sugestão genial, assim, porque ela passa por algumas leituras que eu tenho sobre criminalização e patologização da pobreza. O problema é que a disciplina de segmentos sociais, como eu falei desde o início, ela está comprimida no período especial. Não é o período de aula como seria de um semestre. Embora a carga horária seja a mesma, a gente sabe que a maneira como o conteúdo é trabalhado não é o mesmo. Mas a gente consegue trabalhar essa sugestão traga na última unidade, que a gente vai trazer a aproximação e o debate ao serviço social. Então eu posso sim trazer esses elementos, tá? Só vou pedir paciência para aguardar, porque como a gente está discutindo, né, primeiro biopolítica e necropolítica, aí nessa unidade a gente vai discutir eugenia e fascismo, e depois também o racismo estrutural. A ideia é que quando a gente consiga, depois de ver todos esses conteúdos, a gente chega ao serviço social muito bem orientado para pensar esses elementos que você apresenta, né? Então vamos discutir aborto, prostituição, consumo de drogas, tudo isso, mas vamos discutir a partir dessas chaves analíticas, né, que passam desde a eugenia até o racismo estrutural, tá bom? Mas vai ser sim incorporado, só que na última unidade, provavelmente, então. Sobre problemas com o microfone, que um dos discentes relatou, uma sugestão. Primeiro, tenta utilizar a plataforma em outro momento, assim, né? Faz um teste, liga para alguém no Skype, liga para alguém, enfim, e vai testando. Tem também aplicativos na internet que você pode baixar gravador de voz, por exemplo. Enfim, tem várias opções
para que você faça esse teste. Caso o seu microfone não esteja funcionando, aí realmente fica prejudicada a atividade. Uma sugestão que eu te daria é de tentar acompanhar a aula síncrona, né, ou ao vivo, pelo celular, porque é onde você vai ter a possibilidade de falar, né, de ser ouvida. Então, caso o problema com o seu microfone persista, tenta trocar, né, no momento da aula síncrona o computador pelo celular. É só baixar o Teams no celular e abrir no momento da sala, no momento da aula, a sala, tá bom? Sobre o fato de eu falar rápido demais, gente, todo mundo me fala isso, eu sei, e eu peço desculpas. Eu, quando dei aula na Unila, eu tinha vários alunos da América Latina, né? Alunos hispanofalantes, colombianos, paraguaios. Eu tinha alunos do Haiti, enfim, que não é daí hispanofalantes, né? E essa era uma constante assim para eles, né? Eles ficavam às vezes assim com uma expressão de pânico. E aí eu tinha esse acordo com eles de que quando eu estivesse falando muito rápido, poderiam pedir para eu pausar. Então isso é algo que eu estou aprendendo, principalmente agora em virtude das atividades virtuais. Quando eu estiver falando rápido, pode pedir para eu pausar. Como eu estou na apresentação, eu não vejo, então fala, manifesta, professor, vai um pouco mais devagar, isso não me ofende, não me incomoda, porque eu sei que eu falo rápido. Eu costumo dizer que isso é porque eu sou manezinho da ilha, mas na verdade é porque eu sou muito ansioso. E aí eu acabo me perdendo na ansiedade, né, no medo de não ser ouvido, e enfim. Então por isso eu peço desculpas. E aí quando isso ocorrer novamente, eu peço para que vocês, né, peçam para que eu desacelere. Né? A título de curiosidade, num dos eventos que eu participei online, nos comentários no YouTube, na minha fala, uma pessoa comentou que não dava para entender o que eu falei em certo momento porque eu falei muito rápido. E aí uma das pessoas que estava acompanhando o evento escreveu assim, se você desacelerar a velocidade do vídeo, você entende. Né? Então é nesse nível. Eu sei que eu falo rápido, não me ofende, não me incomoda. Tá? Pode pedir para eu falar mais devagar no momento em que eu estiver falando com vocês na aula, tá bom? Sobre dicas de organização para leitura, foi uma demanda apresentada também, eu aprendi algumas coisas com o trabalho remoto, que não é o mesmo do estudo remoto, obviamente, mas não deixa de ser um tipo de trabalho para vocês, né? Eu aprendi que eu preciso separar pelo menos 3 horas para fazer minhas leituras, né? Por exemplo, hoje é domingo, é um dia em que eu normalmente estaria lendo. E aí eu lendo aqui não é leitura de fluidez, de prazer, não são uma das minhas histórias em quadrinhos ou um dos meus mangás que é meu entretenimento. Não, eu estaria lendo algum livro técnico hoje que me interessa. Tenho aqui uma pilha do lado da minha mesa, ó. Isso aqui é tudo leitura que tá... Alguns eu já li, na verdade, tá? Que daí eu deixo perto porque eu estou usando eles no trabalho. Mas a maior parte é leitura que domingo eu vou lá, é porque eu gosto, é algo que me dá prazer. Mas hoje eu tenho que gravar essa aula porque senão eu não vou dar conta do cronograma. Então uma coisa que eu entendi é que quando eu não separo pelo menos 3 horas do meu dia só para fazer leitura, eu atraso as coisas. Enfim, uma sugestão que eu dou é o seguinte... a internet é um lugar onde a gente muito facilmente se perde, porque há muitas opções de entretenimento e buscas, enfim. Eu me afasto do smartphone e do computador. E eu só acesso a internet quando eu estou lendo, quando eu estou com dúvida sobre algum termo, quando é referenciado um livro. Por exemplo, eu estou lendo um livro, e aí nesse livro o autor fala de um outro livro, e eu penso assim, uau, isso aqui deve ser interessante. Aí eu vou lá e consulto na estante virtual se tem disponível. Então uma sugestão que eu dou sobre dificuldades de leitura é que você precisa aprender a se organizar dentro das suas possibilidades e separar algumas horas no dia para fazer a sua leitura. Isso é fácil? Não. Todo mundo tem as mesmas condições? Nem perto disso. Separar essas horas, e eu sei que não é para todo mundo assim, né, essa facilidade. Então, para quem tem essas dificuldades, né, que não consegue separar 3 horas do dia para fazer a leitura, minha sugestão é a seguinte, separar algum horário, porque não tem opção. Você vai ter que ler em algum momento. Você está acompanhando uma disciplina remota, e nem todo o conteúdo ele é apenas audiovisual. Você precisa ler. E não tem como ser mais mastigado do que isso, né? Nessa disciplina, os textos eles não são tão extensos assim.
embora seja digital, nem todo mundo gosta ou aprecia, né, fazer a leitura digital. Mas eu acho que se você consegue separar 2 horas no dia para você ler, seja antes de dormir, por exemplo, ou antes do dia começar. Às vezes, quando eu acordo às 5 da manhã e não consigo voltar a dormir, eu vou ler. Eu leio até 8 da manhã e depois levanto para fazer minhas coisas. Então, é ver no dia quando que você pode, porque ademais, né, assistir vídeo você consegue assistir no celular, né? Por exemplo, esse é um vídeo que você pode assistir no celular, porque ele está disponível no YouTube. Assim como você também consegue escrever as atividades, né, sentando para trabalhar. E aí, essa é a questão também, as atividades até que elas foram bastante simples, né? A partir de agora é que vocês vão ter que elaborar um pouco mais o conteúdo, tá? Sobre a sugestão de trazer mais arte para o debate, né, enquanto material complementar, eu acho que o que eu faço na edição do vídeo é uma forma de arte, porque não é fácil editar vídeo, né? Exige muito tempo, exige muita... Deixa eu tirar isso aqui, tá me agoniando. Ai, tô ficando velho. Exige muito tempo, exige muita dedicação. A edição de um vídeo, às vezes, na verdade, dura sempre mais tempo do que a própria gravação do vídeo. Então, como eu fico muito absorto nisso, eu acho que vocês podem aproveitar o espaço do grupo, do WhatsApp, para divulgar. O Yaroslav, ele divulgou podcast. Vocês podem aproveitar, usar aquele espaço para isso, né? Nem sempre eu vou conseguir acompanhar. Por exemplo, eu queria ter ouvido os podcasts, mas eu não tive tempo. E eu também estou com dificuldade para usar o meu celular para escutar áudio, porque eu estou sem o pininho do plug que leva o fone. Então, fiquem à vontade para apresentar material. Eu, na medida do possível que encontrar, eu vou disponibilizar, tá bom? Mas a produção dos vídeos consome muito tempo e energia da minha parte. Então eu não sei se eu vou conseguir dar conta. Embora eu tenha livros, né? Mas aí, enfim, eu precisaria digitalizar, tudo isso demanda tempo e esforço. Então eu acho que no que se refere à solicitação de mais arte, de mais elementos, né, de elucidativos, pensando aí as diferentes estratégias, né, culturais, eu sugiro que vocês tragam, né, e vai ser muito bem-vindo, tá bom? Tem gente que pediu mais conteúdo. Eu adoraria dar essa disciplina ao longo de um semestre, como a gente planejou. Inclusive, houveram até pedidos, né, um pedido em especial, para que a gente considerasse trabalhar o texto do Caliban e a Bruxa. E eu adoraria, assim. Mas dentro do período especial, do que é possível, eu consigo isso. E eu estou indo muito devagar, no sentido nesse início, para que vocês se ambientem e tenham mais facilidade, para que vocês não se assustem. Porque se no início do período remoto vocês são confrontados com muito material, vocês vão se amedrontar, né? E tá certo. O ensino remoto é novo para vocês e também é novo para mim. Então, o que eu tentei fazer nesse início foi algo mais tranquilo. Eu acho que o Caliban e a Bruxa é um texto extraordinário, é uma pena a gente não ler ele, mas como eu falei no início da disciplina, né? Como eu estava desenvolvendo uma ishi que ia discutir pandemia, né? Porque essa é a leitura que eu tenho feito desde o início desse fenômeno, desse acontecimento, e como eu acho que essa é uma disciplina que dá para incorporar esse debate, eu acabei abrindo mão de alguns textos. Não abri mão de todos. Por exemplo, Silvio de Almeida continua, Humberto Eco continua, mas alguns outros acabaram saindo. Então eu acho que talvez em uma ocasião futura, né, caso eu pegue outra disciplina, provavelmente ou talvez eu traga esse texto. Mas eu não sei se aqui vai ser possível nesse momento, em virtude do prazo exíguo que a gente tem. Tem gente que pediu mais tempo para se acostumar. Eu acho que, enfim, dentro das possibilidades, a gente está indo bem devagar. E eu acho que esse tempo para se adequar é importante. Por exemplo, eu não posso exigir que vocês se manifestem nos encontros síncronos. Quem não quiser abrir o vídeo, não precisa abrir o vídeo. Quem não quiser abrir o microfone, não precisa abrir o microfone, né? É uma participação extremamente volitiva, extremamente voluntariosa. Então, assim, se alguém não se sente à vontade para falar ou para aparecer no vídeo, não apareça. No máximo, eu só vou pedir alguma manifestação para saber se tem alguém me ouvindo, até em virtude da conectividade. Vai que a minha conexão caiu e eu estou falando há 15 minutos sozinho. Então, quem não quiser aparecer ou quem não quiser falar porque não se sente à vontade, tranquilo. Nos encontros síncronos, né, ao vivo, tranquilo. Eu só vou precisar de algum momento para saber que a pessoa está ali, né, para saber que eu estou falando com pessoas, né, e não falando sozinho.
tá? Em virtude da questão que a gente não controla, a virtualidade, né? O espaço virtual. E tem gente que pediu mais debate sobre políticas sociais e o Estado. Gente, essa é uma disciplina que ela é toda atravessada pelo Estado. A gente está falando de fascismo, de eugenia, de necropolítica, de biopolítica, tudo isso pressupõe um Estado. A gente só não está falando da maneira clássica como normalmente se aborda o Estado, né? Mas a ideia é que a gente vá fazendo isso aos poucos, principalmente quando a gente entrar na questão do racismo estrutural e na última unidade, que vai aproximar mais ao debate do serviço social, tá bom? Sobre as avaliações, né, essa atividade que era avaliações da disciplina, era isso, assim, né? E agradecendo imensamente o retorno de vocês. Sobre os cartões, eu fiquei muito feliz com o resultado. Primeiro, nenhum cartão foi semelhante ao outro. Isso demonstra que o Canva, como uma ferramenta, ela é muito rica, né? Você tem muitas opções, né, do que você pode fazer por lá. E os cartões, eles todos desenvolviam alguma reflexão sobre o racismo, né? Algumas mais acadêmicas, outras mais políticas, outras mais pensando, né, o contexto da sociedade e até algumas pensando a própria individualidade e a experiência, né, na condição do branco que discute racismo. E eu achei muito bom todos os cartões, eu dei devolutivas para todos, foi bastante rico e demonstra que você já tem um domínio que vai além do senso comum, né, sobre o racismo. E eu acho que isso é importante, né? Só o fato de não aparecer nenhuma sugestão sobre racismo reverso já me deixa muito tranquilo. De saber que eu estou conversando com pessoas que sabem, por exemplo, que o racismo reverso não existe, ou que pelo menos estão abertas a compreender que isso não é real. E aí, assim, eu não vou apresentar os cartões de vocês aqui porque eu não pedi autorização. E como esse vídeo vai para o YouTube, se vocês não se sentirem à vontade para divulgar, enfim, não vou expor vocês, né? Mas eu quero deixar registrado aqui, né, o quanto eu fiquei feliz em ver o resultado. E inclusive para que vocês comecem a entender a ferramenta do Canva, sabendo que proximamente uma avaliação bem importante que a gente vai ter vai ser realizada via Canva. Tá bom? Então já vão se preparando, certo? Enfim, sobre as avaliações, então, aliás, as duas atividades, esse é o retorno que eu gostaria de dar para vocês, certo? Agora, então, a gente entra para o segundo momento da aula, que é a exposição do fascismo a partir do texto do Umberto Eco, ok? Então, pessoal, começando propriamente na nossa exposição, a gente vai trabalhar principalmente no texto do Umberto Eco, Fascismo Eterno, hoje, tá? Que é um texto bem curto, que ele escreveu em um discurso que ele fez em uma universidade norte-americana. E como texto complementar, a gente pega alguns trechos desse livro aqui, do Leandro Conder, chamado Introdução ao Fascismo, que é um texto bem interessante. Historicamente, ele faz uma análise, né, mais esmiuçada sobre o fascismo, mas como a ideia é fazer uma apresentação, a gente parte do Umberto Eco, que ele tem uma forma de apresentar esse fenômeno, essa direção política, que é mais instigante, né, no contexto da dinâmica e da didática da aula, tá bom? Pois bem, vamos começar então a apresentação. Pois bem, então vamos lá. Disciplina Segmentos Sociais, Participação e Controle Social, tema Fascismo e Conjuntura Pandêmica. Vamos começar então apresentando o Umberto Eco, né? Quem foi Umberto Eco? Ele nasceu em Alexandria, em 5 de janeiro de 32 e morreu em Milão em 19 de fevereiro de 2016. Foi escritor, filósofo, semiólogo, linguista e bibliófilo italiano de fama internacional. Também foi titular da cadeira de semiótica e diretor da Escola Superior das Ciências Humanas na Universidade de Bolonha. Esse é um texto, na verdade, que foi resultado de uma conferência pronunciada em um simpósio organizado pelo Departamento de Italiano e de Francês na Columbia University em 25 de abril de 1995. Proferida em uma universidade nos Estados Unidos, foi pensada para estudantes norte-americanos após o atentado de Oklahoma e do atestado de que existiam organizações militares de extrema-direita nos Estados Unidos, né? É o que nós chamamos de milícias.
O tema do antifascismo assumia então contornos particulares naquele momento, e a reflexão sobre problemas da atualidade de diversos países fez com que a conferência fosse traduzida para diversas línguas. E um dos elementos mais interessantes nesse texto do Umberto Eco é a maneira como, na apresentação do conceito de fascismo, ele vai apresentar diferentes elementos, né, que caracterizam o fascismo, ao mesmo tempo que ele vai afirmar o tempo todo que, olha, possivelmente o governo ou uma organização paramilitar, né, de orientação a tendências fascistas, ele não necessariamente terá todas essas características, mas basta ter uma para que o fantasma ou a ameaça do fascismo se coloque. E aí, enfim, uma apresentação também do Leandro Konder, né, que nos apoia na leitura dessa aula. O Leandro Konder, então, ele nasce em Petrópolis, em 13 de janeiro de 1936 e morre em 12 de novembro de 2014. Foi um filósofo marxista brasileiro, formou-se em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e, em 1984, obteve o título de doutor em Filosofia pela UFRJ. Atuou como advogado criminalista e depois trabalhista, até ser demitido dos sindicatos em que trabalhava em função do golpe militar de 1964. Foi professor da Universidade Federal Fluminense e da Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro. Atuante, escritor, foi autor de inúmeras obras em diversas áreas do conhecimento, como filosofia, sociologia, história e educação. Então, esse livro do Leandro Konder ele foi escrito em 1970 e publicado pela primeira vez em 1977. O autor, ao escrever o texto durante a Guerra Fria e o ciclo de ditaduras que assolaram a América Latina, se esforça por compreender o fascismo com a necessária objetividade analítica. Voltou a ser publicado esse livro, posterior à década de 70, pela coleção Assim Lutam os Povos, pela editora Expressão Popular. E esse é um texto muito interessante, primeiro porque ele está dividido em capítulos muito breves, né? E o esforço do Konder é, acima de tudo, um esforço historiográfico para explicar a maneira como foi possível que na Itália, né, o Benedito Mussolini pudesse ascender, né? E ao mesmo tempo em que o Konder ele vai explicando a maneira como o fascismo também foi se projetando para territórios para além do território italiano. E o que é interessante também dentro desse contexto, dentro desse desenho, é que o texto depois que a gente vai apresentar, que é o Fascismo em Camisas Verdes, vai explicar como que o fascismo ele chega até o Brasil por via de um outro movimento social, um outro movimento político, tá bom? Pois bem, né? Daí o que é o fascismo, né? E aqui um parênteses, né? Diferente do que foi. A gente não está aqui perguntando o que foi o fascismo. Na verdade, o fascismo existe, né? Ele nos ronda ainda em nossa sociedade, né? E aí uma definição breve de fascismo é a seguinte. Fascismo ele seria uma ideologia, né, barra política ultranacionalista e autoritária, caracterizada por poder ditatorial, repressão da oposição por via da força e forte arregimentação da sociedade e da economia. A arregimentação aqui é união, né, domínio, controle. Embora os partidos e movimentos fascistas apresentem divergências significativas entre si, e isso é importante, o fascismo que se dá na Itália não é o mesmo fascismo que se deu em Portugal, que não é o mesmo fascismo que se manifesta na Espanha, que não é o mesmo que se constitui na década de 30 e avançou durante décadas no Brasil. É possível apontar várias características em comum entre eles, né? E aí a gente pode apontar o nacionalismo extremo, o desprezo pela democracia eleitoral e pela liberdade política e econômica, crença numa hierarquia social natural e no domínio das elites e o desejo de criar uma comunidade do povo, em que os interesses individuais sejam subordinados aos interesses da nação. Oposto ao liberalismo, ao marxismo e ao anarquismo, o fascismo posiciona-se na extrema direita do espectro político. E aí sobre o fascismo, então. O termo fascismo adapta-se a tudo, porque é possível eliminar de um regime fascista um ou mais aspectos, e ele continuará sempre a ser reconhecido como fascista. A despeito dessa questão polimorfa, Eco indica uma lista de características típicas daquilo que denomina de fascismo eterno. Tais características não podem ser reunidas em um sistema, único. Muitas se contradizem entre si e são típicas de outras formas de despotismo ou fanatismo, mas é suficiente que uma delas se apresente para fazer com que se forme uma ameaça fascista.
Então, a gente vai ver a partir daqui uma lista de indicações que o Humberto Eco nos aponta em seu discurso sobre elementos constituintes ou tipicamente fascistas, né? Então, o primeiro deles é o culto à tradição. O tradicionalismo é mais velho que o fascismo. Não pode existir avanço do saber. A verdade já foi anunciada de uma vez por todas, e só podemos continuar a interpretar sua obscura mensagem. É suficiente observar o ideário de qualquer movimento fascista para encontrar os principais pensamentos tradicionalistas. E essa tradição, né, esse apego à tradição, ela reflete tanto nos hábitos, nos costumes, quanto na própria intelectualidade. Então as ideias todas, a verdade, ela já foi declarada e nós já sabemos qual é o lugar de cada um dentro dessa sociedade. O que cabe a nós só é reproduzir e se manter dentro dessa ordem, né? Essa é uma das características do fascismo. Ele detém ou ele exerce um culto ao que a gente pode chamar aí de tradição. Um outro aspecto é a recusa da modernidade, né? Tanto os fascistas quanto os nazistas adoravam a tecnologia, enquanto os pensadores tradicionalistas em geral a rejeitam como negação dos valores espirituais tradicionais. Contudo, embora o nazismo tivesse orgulho de seus sucessos industriais, seu elogio da modernidade era apenas o aspecto superficial de uma ideologia baseada no sangue e na terra. Isso é o nazismo. Vocês lembram do que a gente discutiu na aula sobre necropolítica? O Mambi ele vai dizer o seguinte: a arquitetura da morte que o nazismo elaborou na Segunda Guerra Mundial só foi possível historicamente pela experiência de genocídio nos territórios colonizados. A experiência genocida dos territórios colonizados, quando retorna à Europa e encontra a racionalidade burocrática e o desenvolvimento tecnológico do que a gente pode chamar de uma engenharia da morte, ela vai possibilitar ao nazismo o seu projeto societário, né, que envolveu aí a dizimação, o genocídio de, populações inteiras. A recusa do mundo moderno era camuflado como condenação do modo de vida capitalista. E aqui a gente está falando do fascismo, mas referia-se principalmente à rejeição do espírito de 1789. O que aconteceu em 1789? A Revolução Francesa, né, que é o marco para a Constituição das Repúblicas. Né? É como se fosse uma espécie de certidão de nascimento do homem moderno. Né? É ali que começa o iluminismo. E o fascismo, de certa maneira, rejeitava e rejeita profundamente esse sujeito moderno, porque esse sujeito ele pressupõe, acima de tudo, a separação, por exemplo, entre os poderes. O fascismo ele tende a centralizar, a querer centralizar os poderes. Para além disso, também o papel que a igreja detém. Né? O sujeito iluminista da República, ele se separa, ou ele quer que seja separado a igreja do Estado. Né? O fascismo ele tem no Estado um elemento central para a sua organização. Pois bem, o iluminismo e a idade da razão eram vistos como o início da depravação moderna. Nesse sentido, o fascismo pode ser definido como irracionalista. Por quê? Porque o irracionalista é aquilo que recusa a razão, mas não é qualquer forma de recusa à razão. Razão aqui é referente ao que o iluminismo nos oferta a partir de 1789, no entendimento do indivíduo enquanto algo central e na questão da própria Constituição da República e da separação dos poderes. O fascismo ele centraliza, lembrem disso. Né? Então não é possível, por exemplo, um regime democrático clássico que seja exercido ou que venha de encontro a propostas fascistas. Tá? É isso que está sendo dito aqui. O fascismo ele que recusa a ideia da modernidade, porque a modernidade aqui ela é aquela que vem da Revolução Francesa, de 1789. O culto da ação pela ação. Pois bem, a ação ela é bela em si e, portanto, deve ser realizada antes de e sem nenhuma reflexão. Pensar é uma forma de castração. Por isso, a cultura é suspeita na medida em que é identificada com atitudes críticas. Da declaração atribuída a Goebbels, quando ouço falar em cultura, pego logo a pistola. Da declaração atribuída a Goebbels, lembra do nosso antigo secretário de Cultura, que fez um vídeo, né, acenando e que as pessoas perceberam signos
nazistas. Então, essa frase, quando ouço falar em cultura, pego logo a pistola, é dele, não do ex-secretário, mas do sujeito que inspirou, né, o uso de símbolos pelo nosso secretário de Cultura naquela ocasião. Antes de sua queda. Ao uso frequente de expressões como porcos intelectuais, cabeças ocas, snobs radicais, esquerdopatas. As universidades são um ninho de comunistas. A suspeita em relação ao mundo intelectual sempre foi um sintoma do fascismo. Os intelectuais fascistas oficiais estavam empenhados principalmente em acusar a cultura moderna e a inteligência liberal de abandono dos valores tradicionais. Então, a gente tem que entender aí que a referência à inteligência liberal, ela possivelmente referencia aqui ao que representa um progresso. Não é liberal no sentido do liberalismo econômico, tá? É o que a gente pode chamar de avanço, tá? E o que é interessante pensar aqui? O fascismo, ao contrário de outras correntes mais conservadoras, como, por exemplo, o próprio liberalismo enquanto regime econômico, né, ele nunca teve uma fonte de inspiração teórica ou política direta. Sempre foi algo muito mais eclético e heterogêneo. A gente pode, por exemplo, pensar no marxismo. Marx, para elaborar a sua teoria, a teoria social crítica, ele se inspirou em diferentes escolas. Então ele leu os filósofos alemães, ele leu os economistas ingleses e ele leu, se eu não me engano, os textos do direito da França. Mas eu posso estar enganado. Enfim, às vezes eu misturo as coisas, mas é por aí. Depois, se eu tiver errado, eu corrijo na edição. E a partir dessa inspiração teórica, Marx consegue se apropriar deles e avançar criticamente, compondo e propondo toda uma teoria que inspira um conjunto de movimentos sociais, né? Inspira a luta revolucionária da classe trabalhadora. O fascismo ele nunca buscou esse tipo de aderência ou tradição intelectual, né? Como nós já dissemos antes, a verdade ela já foi declarada. O importante é que se mantenham as coisas como sempre foram. E aí quando a gente vê, por exemplo, quando a gente pensa o fato de que a intelectualidade, né, a profusão de ideias ou de propostas, elas são vistas sempre como uma ameaça. Né? Porque o que é a crítica? Né? A crítica ela é algo central. Crítica genuína é quando a gente consegue se apropriar de um fenômeno, de um objeto, de uma teoria, e na apropriação dela a gente consegue avançar para além. E nesse avanço a gente encontra as defasagens, elementos que faltavam a ela. Crítica não é algo ruim. Né? O problema é que a gente desaprendeu a fazer crítica. E daí o que eu quero dizer com isso? Esses ataques, né, que a gente vê nos diferentes setores da intelectualidade, eles são típicos de propostas ou de regimes fascistas. Né? A democracia ela é o único regime político que reconhece como legítimo o conflito. E o conflito ele constitui direitos que constituem outros direitos, enfim, que constituem outros conflitos. O fascismo ele elimina a legitimidade do conflito, porque você não pode entrar em conflito com a autoridade. Na democracia, teoricamente nós podemos, porque é a partir desse conflito que se evidenciam as lutas que geram direitos, tá bom? E aí esse culto da ação pela ação é exatamente isso, uma irracionalidade em torno do agir sem o processo de reflexão necessário. Um outro elemento, então, né, para o fascismo é desacordo é traição. Nenhuma forma de sincretismo pode aceitar críticas. O espírito crítico opera distinções. E distinguir é um sinal de modernidade. O que ele quer dizer com isso, Eco? Veja, toda forma de conhecimento oriunda do processo da Revolução Francesa e do sujeito iluminista foi possível
por cisões que nós fizemos. E cisão aqui não no caso do racismo, embora o racismo, ele, na sua racionalidade, também exerça cisões, mas é no processo de diferenciação, né? Então, toda vez que a gente pensa uma teoria, ou toda vez que a gente pensa uma proposta, uma hipótese, ou o que for, a gente sempre faz isso num processo de diferenciação. A não é igual a B. E isso, enquanto sinal de modernidade, é um problema para o fascista. Na cultura moderna, a comunidade científica percebe o desacordo como instrumento de avanço dos conhecimentos. Então, não concordar é traição, porque você se diferencia. O fascismo ele exige que todos pensem da mesma forma e todos defendam os mesmos princípios. Apelo às classes médias frustradas. O fascismo provém da frustração individual ou social. Isso explica porque uma das características típicas dos fascismos históricos é esse apelo. Desvalorizados por alguma crise econômica ou humilhação política, assustados pela pressão dos grupos sociais subalternos, em nosso tempo em que os velhos proletários estão se transformando em pequena burguesia e o lupenzinato se auto-exclui da cena política, o fascismo encontrará nessa nova maioria o seu auditório. Isso historicamente é uma constante, né? O Reich tem um texto chamado Fascismo das Massas, se eu não me engano é esse o nome, ele não está aqui, não vou ter como confirmar, em que ele vai, né, explicando a relação entre essa cultura de massa, mas não só essa cultura de massa, mas das próprias classes, inclusive a classe trabalhadora, com o fascismo. Reconhecendo o seguinte, olha, essas classes demandaram esse regime político, né? E isso já nos coloca algumas pulgas atrás da cabeça para pensar o nosso contexto. Né? E aí um adendo, eu não estou trazendo as reflexões para o nosso contexto hoje, porque a ideia é que vocês façam isso, tá? Mas eu espero que vocês consigam fazer os links, tá bom? Obsessão da conspiração. Para os que se veem privados de qualquer identidade social, o fascismo diz que seu único privilégio é o mais comum de todos, ter nascido em um mesmo país. Esta é a origem do nacionalismo. Além disso, os únicos que podem fornecer uma identidade às nações são os inimigos. Assim, na raiz da psicologia fascista está a conspiração, possivelmente internacional. Os seguidores têm que se sentir sitiados. O modo mais fácil de fazer emergir uma conspiração é fazer apelo à xenofobia. Mas a conspiração tem que vir também do interior. Os judeus são, em geral, o melhor objetivo porque oferecem vantagem de estar ao mesmo tempo dentro e fora. O que o Eco quer nos falar? O que o Eco quer nos dizer? O nacionalismo, que é algo central para o fascismo, ele vem desse processo de diferenciação, onde todos que estão fora são possivelmente os nossos inimigos. Mas internamente nós também produzimos inimigos. Basta pensar nas cisões que são feitas entre os cidadãos de bem e os que não estão torcendo a favor. Vamos, né, pensar aí. E aí, quando o Eco está trazendo o exemplo dos judeus, é para pensar justamente o histórico de perseguição contra eles, né? No caso, o antissemitismo, ele era e é uma realidade em países como o Brasil também, né? Vários intelectuais ligados a várias correntes do pensamento expressaram posicionamentos e opiniões antissemitas, como, por exemplo, Gilberto Freire em Casa Grande Senzala, certo? Mas aqui no Brasil nós temos vários outros exemplos, como por exemplo o preconceito que os imigrantes asiáticos sofriam quando chegavam no Brasil e eram colocados como inimigos, né? Ou então o caso dos negros e dos afrodescendentes. O fascismo, nesse processo de eleição de inimigos, ele gera várias conspiração não é a palavra que eu quero usar aqui. Ele usa de várias narrativas para confirmar ou para poder converter o outro em inimigo, né? Então, por exemplo, em países como o Brasil, o comunismo ele é sempre um fantasma que emerge em momentos de crise, né? Para legitimar atitudes politicamente autoritárias, por exemplo. Os inimigos são, ao mesmo tempo, fortes demais e fracos demais.
Os adeptos devem sentir-se humilhados pela riqueza ostensiva e pela força do inimigo. Logo, os ingleses são um povo das 5 refeições, comem mais frequentemente que os italianos. Os judeus são ricos e ajudam-se uns aos outros, graças a uma rede secreta de assistência mútua. Os adeptos precisam, contudo, ser convencidos de que podem derrotar o inimigo. Assim, graças a um contínuo deslocamento de registro retórico, os inimigos são ao mesmo tempo fortes e fracos. Fortes porque eles têm essas vantagens que nos permitem fazer críticas a eles. E fracos porque eles ainda não conhecem a verdade que apenas esse regime, que apenas o fascismo pode ofertar. Os fascismos estão condenados a perder suas guerras, pois são constitucionalmente incapazes de avaliar com objetividade a força do inimigo. Então, quando a gente percebe, por exemplo, que um governo de orientação fascista tende a produzir inimigos externamente, essa produção de inimigos muitas vezes é fruto de teorias conspiratórias irreais, que pouco oferecem para a gente pensar esse cenário ou esse contexto. Basta pensar, por exemplo, o caso da xenofobia contra os chineses hoje. Então há várias teorias conspiratórias acerca do vírus, da proliferação do vírus. E em muito a maneira como essas teorias conspiratórias conseguem se desenvolver em um território específico vai depender do quão conservador ou autoritário o governo está. E a necessidade de produzir nesse sujeito, ou seja, o chinês, um inimigo. O pacifismo é conluio com o inimigo, já que a vida é uma guerra permanente. Para o fascismo não há luta pela vida, mas antes vida para a luta. Contudo, isso traz consigo um complexo de Armagedon. A partir do momento em que os inimigos podem e devem ser derrotados, tem que haver uma batalha final, depois da qual o movimento assumirá o controle do mundo. Esta solução final implica uma sucessiva era de paz, uma idade de ouro, que contestaria o princípio da guerra permanente. Nenhum líder fascista conseguiu resolver essa contradição. O fascismo ele justifica as suas ações autoritárias e violentas e a própria produção de guerra em virtude de um projeto de paz. E esse projeto de paz, quando finalmente realizado, ele vai reconfigurar todas as relações. Então, basta pensar nos diferentes projetos de libertação que regimes fascistas propuseram aos seus nacionais, e também no processo de proliferação dessa concepção de mundo, desse regime político, para outros territórios. É pela paz que o fascismo produz conflito, produz guerra. Ainda que, e aí o Eco nos fala, nunca um líder fascista conseguiu ultrapassar essa contradição. Ou seja, eles apenas produziram a guerra pela guerra, ninguém viu a paz após um regime fascista, apenas destruição. Desprezo pelos fracos. O elitismo é um aspecto típico de qualquer ideologia reacionária, enquanto fundamentalmente aristocrática. No curso da história, todos os elitismos aristocráticos e militaristas implicaram o desprezo pelos fracos. O fascismo não pode deixar de pregar um elitismo popular. Todos os cidadãos pertencem ao melhor povo do mundo. Os membros do partido são os melhores cidadãos. Todo cidadão pode ou deve tornar-se membro do partido, mas não podem existir patrícios sem plebeus. O líder, que sabe muito bem que seu poder não foi obtido por delegação, mas conquistado pela força, sabe também que sua força se baseia na debilidade das massas, tão fracas que têm necessidade e merecem um dominador. Dado que o grupo é organizado hierarquicamente, segundo o modelo militar, qualquer líder subordinado despreza seus subalternos e, por sua vez, cada um deles despreza os seus subalternos. Tudo isso reforça o sentido de elitismo de massa. Essa lógica militarista presente no fascismo, tanto esteticamente quanto na própria produção discursiva e nas condutas, ela vai estratificando esses sujeitos. E aí, quanto mais abaixo você está, mais humilhado ou mais exposto a diversos riscos você se encontra. E esse desprezo pelos fracos, ele nos dialoga muito sobre um sentido muito próximo do que a eugenia vai nos trazer. A eugenia ela é basicamente a ideia do nascer bem, e que você precisa ser belo, jovem e forte para justificar a sua existência. Caso contrário,
a sua existência pode ser findada, né? Então, esse desprezo pelos fracos que aparece no discurso fascista, ele é muito vinculado a essa lógica militar exacerbada. Cada um é educado para se tornar um herói. Em qualquer mitologia, o herói é um ser excepcional, mas na ideologia fascista, o heroísmo é a norma. Este culto do heroísmo é a norma. Este culto do heroísmo é estreitamente ligado ao culto da morte. Não é por acaso que o mote dos falangistas era Viva la muerte. Falangistas era o movimento fascista na Espanha. Os falangistas eram um partido político fascista espanhol da década de 30. Para a gente normal, a morte é desagradável, mas é preciso enfrentá-la com dignidade. Para os crentes, é um modo doloroso de atingir a felicidade sobrenatural. Mas o herói fascista, ao contrário, aspira à morte, anunciada como a melhor recompensa para uma vida heróica. O herói fascista espera impacientemente pela morte. Note-se, porém, que sua impaciência provoca com maior frequência a morte dos outros. A arma como um símbolo fálico da autoridade. Como tanto a guerra permanente quanto o heroísmo são jogos difíceis de jogar, o fascista transfere sua vontade de poder para questões sexuais. Essa é a origem do seu machismo, que implica desdém pelas mulheres e uma condenação intolerante de hábitos sexuais não conformistas, da castidade até a homossexualidade. Como o sexo também é um jogo difícil de jogar, o herói fascista joga com as armas que são sua compensação fálica. Jogos de guerra, a arma, o cacetete, a bota militar, como substitutos ao... Enfim, eu não vou falar a palavra porque eu posso ser censurado pelo YouTube. Mas vocês entenderam, né? Isso explica muita coisa, né? O povo como ficção. O fascismo baseia-se em um populismo qualitativo. Em uma democracia, os cidadãos gozam de direitos individuais, mas o conjunto de cidadãos só é dotado de impacto político do ponto de vista quantitativo. As decisões da maioria são acatadas. Para o fascismo, os indivíduos, enquanto indivíduos, não têm direitos, e o povo é concebido como uma qualidade, uma entidade monolítica que exprime a vontade comum. Lembrem do que eu falei sobre a ausência de conflito, enquanto algo ameaçador para o fascismo. Então não existe a ideia da vontade do povo. O povo tem uma vontade, que é a vontade do regime. Como nenhuma quantidade de seres humanos pode ter uma vontade comum, o líder se apresenta como seu intérprete. Tendo perdido seu poder de delegar, os cidadãos não agem, são chamados apenas como uma parte para o todo, para assumir o papel do povo. O povo é assim então apenas uma ficção teatral. Em nosso futuro, desenha-se um populismo qualitativo de TV, ou internet, no qual a resposta emocional de um grupo selecionado de cidadãos pode ser apresentada e aceita como a voz do povo. Em virtude de seu populismo qualitativo, o fascismo deve opor-se aos pútridos governos parlamentares. Cada vez que um político põe em dúvida a legitimidade do parlamento, por não representar mais a voz do povo, pode-se sentir o cheiro do fascismo. O fascismo fala a nova língua. A nova língua ela foi inventada por George Orwell em 1984, o livro dele, né? Como língua oficial do Ingsoc, ou socialismo inglês. Mas certos elementos de fascismo são comuns a diversas formas de ditadura. Todos os textos escolares nazistas ou fascistas se baseavam em um léxico pobre e uma síntese elementar com o fim ou com o objetivo, aliás, de limitar os instrumentos para um raciocínio complexo e crítico. Devemos, porém, estar prontos a identificar outras formas de nova língua, mesmo quando tomam a forma de um inocente talk show particular, né? E é mais fácil você dominar quando não há signos ou códigos complexos e que podem mais sutilmente passar pelos seus. Um léxico mais simples, ele me permite controlar de maneira mais simples a linguagem produzida. Basicamente é isso. Enfim, encerramos aqui então a nossa apresentação do Humberto Eco. Agora vamos conversar um pouquinho então sobre o que nós acabamos de discutir. Pessoal, deu uma esfriada aqui e aí enfim, me agasalhei, também tomei uma água para dar uma pausa. Enfim, a gente passou então na apresentação nos elementos, né, que Humberto Eco vai
apontar enquanto típicos, né, do fascismo. O que é interessante nesses pontos, e isso vai aparecer no texto do Humberto Eco, nem todos esses estarão presentes, né? Alguns deles, inclusive, podem se contradizer, mas basta a presença de um para que se avizinhe, né, o risco fascista. E aí o que é interessante pensar enquanto um exercício de análise? Pensando já a atividade que vocês terão, né? Se a gente pega cada um desses elementos, a gente passa a ter algumas pistas, né, sobre como que a gente pode analisar a direção ou a maneira como certos governos têm direcionado, né, a sua conduta mediante a pandemia e antes também da pandemia. Esqueci do microfone. Deixa eu botar aqui. Não. E a maneira como esses se aproximam, né, de uma racionalidade, de um conjunto de condutas fascistas, né? Por exemplo, a gente passa por alguns desses elementos, por exemplo, pelo tema do tradicionalismo, pelo combate ou recusa à modernidade, passando pela produção ininterrupta de inimigos, né? E o que a gente percebe disso é que há diferentes indicações sobre a maneira ou a conduta desse governo e o que o aproxima ou o que o afasta. E é interessante porque, vamos pegar um exemplo só, a questão do nacionalismo. O governo que a gente tem hoje, né, conduzindo o nosso país, ele não é necessariamente nacionalista no que se refere a aspectos econômicos. Basta pensar no assalto ao patrimônio público e a abertura dos nossos recursos para os interesses internacionais. Aí, estações de petróleo, estações petrolíferas sendo vendidas a preços baixíssimos, uma total submissão aos interesses e aos ditames norte-americanos, e isso é algo que o afastaria, na minha leitura, de tendências fascistas. Mas, por outro lado, isso não significa que os símbolos nacionalistas, que todo o ufanismo, o discurso nacionalista, não esteja presente. Basta pensar, por exemplo, na maneira como uma ideia de família é instrumentalizada por esse governo e o quanto isso soa, né, ou se apresenta de maneira bastante conservadora. E aí qual que vai ser a atividade de vocês? É pegar cada um desses três elementos e fazer um link. Se o afasta, se o aproxima, na interpretação e na leitura de vocês sobre cada um desses, tá bom? Enfim. São 13, se eu não me engano, e são bastante provocativos, tá? Então vocês vão ser convidados a realizarem essa atividade. Vamos agora então para o momento... Acho que é o terceiro momento da nossa aula. Enfim, em virtude de algumas leituras que eu fiz, né, nas últimas semanas, eu acabei conhecendo esse texto aqui, O Fascismo em Camisas Verdes, que, enfim, eu vou falar assim sucintamente por cima, né, não é a intenção me aprofundar nele agora, mas esse texto ele vai falar sobre a maneira como um movimento brasileiro conservador, a partir da década de 30, vai se aproximar do fascismo italiano, né? E a maneira como isso vai chegar até o nosso país. A gente tem aqui, então, o que foi conhecido como o integralismo. Né? O movimento integralista era um movimento conservador brasileiro, né? Basta vocês colocarem no Google para vocês verem imagens, que adotava um conjunto de símbolos e de práticas e de uma racionalidade fascista para pensar o Brasil, né? Então, o integralismo ele tinha como símbolo a cor verde, então eram conhecidos como camisas verdes, né? Enquanto símbolo ele tinha o sigma, a letra E, né, que simbolizava a junção de várias partes em uma única equação. Enquanto comprimento ele tinha o Anauê, que é um cumprimento em Guarani, se eu não me engano, para você é meu irmão. Se eu tiver enganado, eu vou corrigir na edição, tá? E o integralismo, desde a década de 30, teve na figura de um político
brasileiro, Plínio Salgado, é um elemento central. E o integralismo, então, ele se propunha a trazer alguns dos símbolos do fascismo para cá, pensando a defesa, então, né, de uma ideia de família, de sociedade, né, e, enfim, né, uma leitura acerca de Deus, ou do que Deus queria, né, bastante precisa, no sentido autoritário. Digamos que se tratava muito mais de um Deus do Antigo Testamento, né, se é que vocês me entendem. E aí o que é interessante? Desde a década de 30, então, esse movimento integralista ele foi compondo um conjunto de influências em diferentes setores da sociedade e foi se compondo, né, de forma muito intensa. E ele avança as décadas com vários acenos, né, e vários declínios, enfim, e ele segue até hoje, né, não o integralismo como ficou conhecido na década de 30 até a década de 50, aí, mas ele esteve presente, por exemplo, no processo do Estado Novo de Getúlio Vargas, né? Os integralistas eles apoiavam Getúlio Vargas, aí quando Getúlio Vargas ele fecha todos os partidos no Estado Novo, quando Getúlio se torna um ditador, os integralistas perderam muito da influência que tinham porque eles já eram um partido político, né? Ao mesmo tempo, os integralistas sempre foram muito contrários às lutas da classe trabalhadora no Brasil, principalmente as lutas sindicalistas, as lutas operárias, né? E avançando, os integralistas eles participaram diretamente do regime ditatorial, que começa aí em 1964, do lado do partido do governo. Eram dois partidos. Então, na época da ditadura civil-militar, você tinha dois partidos, né? O Arena, o Aliança Renovadora, e você tinha o MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro. E o Arena era o partido da situação, né, do regime ditatorial, e o movimento integralista ele compunha ou fazia parte durante bastante tempo do Arena. E avançando, o integralismo ele esteve presente no processo de redemocratização da sociedade brasileira. Ele no início dos anos 2000 ele voltou, né, com força, por meio de um líder, um jovem que começou a deter o conhecimento sobre as redes sociais e passou a difundir o pensamento integralista nas redes sociais. E depois de alguns anos, a partir de um certo momento, quando ele já não conseguia mais continuar o trabalho e a proposta dele, ele cometeu suicídio. E a sua carta de suicídio ela era um apelo para que as diferentes facções do integralismo se reunissem, porque o integralismo ele se difunde em várias frentes. Se você acha que a esquerda ela é muito difundida, tem muitas linhas diferentes, né? Você não viu a história do movimento integralista porque é tão complicado quanto seguir essas diferentes frentes que vão surgindo, né? E curiosamente, o integralismo ele vai recobrar uma certa força durante o processo de impeachment da presidenta Dilma, né? Durante as manifestações, a partir aí das manifestações de maio de 2013. E aí esse livro ele conclui a apresentação do integralismo enquanto exemplo de movimento político e social ligado ao fascismo genuinamente brasileiro com um atentado contra a produtora do Porta dos Fundos, que ocorreu no Natal, se eu não me engano, de 2019. A Netflix lançou um especial do Porta dos Fundos em que Jesus Cristo era retratado como um homossexual e que haviam sugestões de que Maria não seria virgem, ou algo do tipo. Enfim, eu não assisti o especial. E honestamente, sabe, às vezes quando essas polêmicas ocorrem, a coisa mais difícil é você ter que fingir que tinha interesse em assistir algo que realmente não parece bom, só porque eu não tinha interesse mesmo em assistir. Mas, a partir desse especial que ofendeu a moral, os costumes, né, e a questão, né, religiosa, uma facção do movimento que se atrela, historicamente, ao movimento integralista, né, ou se identifica enquanto integralista, vai atacar a produtora do Porta dos Fundos, né, enquanto um regime paramilitar. O nome é Comando da Insurgência Nacionalista,
da família integralista brasileira. E aqui no livro a gente tem uma foto, então, dos bonitos, né? Esse aqui é o sigma, o símbolo do integralismo, qual eu falei para vocês. Esse aqui é a bandeira do nosso país. E esses aqui são os bonitos, com máscara. Então, e o que é interessante, né? Primeiro, historicamente, quando você se propõe a estudar o que é o fascismo, você vê numa situação como essa, ou num exemplo como esse, o quanto isso está próximo, né, da nossa realidade ou do nosso país, enfim. Mas, para além disso, nós temos no nosso país um movimento social, um partido político, enfim, que expressou e vocalizou durante décadas os ideais fascistas, né? E aí, historicamente, em momentos em que o fascismo ele era derrotado, em que as atrocidades cometidas por Mussolini, né, por Hitler ou pelo governo japonês são denunciadas, o movimento ele tentava se afastar de todas as formas desse apontamento, né, fascista. Tanto é que toda vez que, historicamente, o integralismo ele tenta retomar sua força, ele é criticado, enfim, por todas as frentes progressistas, né? Então fica como um aceno para vocês, né? De caso vocês queiram pesquisar sobre um movimento fascista genuinamente brasileiro, o integralismo, né? E o símbolo da camisa verde, que era o símbolo deles, né? Entre várias outras questões bem interessantes, tá? Enfim, isso era só um adendo, tá? A ideia agora, então, é a gente discutir os próximos encaminhamentos, tá bom? Então, pessoal, vamos lá, então. Essa aula ela vai ao ar dia 12 de agosto. E a gente, então, vai, a partir dela, para computar presença enquanto atividade, vocês vão ser convidados a apresentar os 3 aspectos do fascismo, como explicados no vídeo e também no texto do Humberto Eco, tendo como exemplo, enfim, né, realizando paralelos com o cenário nacional, tendo marco temporal inicial o ano de 2016. Né? E por que o ano de 2016? Porque nesse ano nós tivemos o impeachment da presidenta Dilma e a eleição de Trump nos Estados Unidos. Então a gente não está pegando as marchas de junho de 2013, a gente está optando pelo ano de 2016. Então, cada uma das teses do Humberto Eco, vocês vão apresentá-la por meio de algum elemento, algum fator da realidade nacional, certo? E aí vocês vão dizer se isso aproxima ou afasta, né? Humberto Eco falou, olha, são 13 características, mas nem todos os regimes têm essa, né? Vão ter essa característica. Então, vocês apenas vão tá apresentando algo que aproxima ou algo que afasta, né? Que diga, olha, não é o caso aqui, olha, isso aproxima, tá bom? E aí a data limite para postagem seria o dia 18 de agosto, né? Que, se eu não me engano, é um sábado. Vamos abrir aqui o calendário. Não está abrindo no PC. Aqui. Dia 18 de agosto. Por que dia 18 de agosto? Porque é um trabalho mais complexo, né? Então, ao invés de pedir que vocês me entreguem no dia 15, que seria um sábado, a gente dá uma estendida no prazo, já que depois a gente se encontraria dia 19 para a nossa aula ao vivo, tá? Então, vocês vão fazer essa atividade, vão preparar ela no arquivo Word e vão devolver ela para mim, tá? Até dia 18, certo? Eu vou disponibilizar o modelo da atividade, tá? No mesmo dia em que esse vídeo estiver disponível. Então, quando vocês forem, depois de vocês assistirem esse vídeo, né? Quando vocês forem responder, vocês utilizem o arquivo que eu vou deixar lá na plataforma, certo? Enfim, eu acho que é isso então, pessoal. Eu acho que a aula ela não vai ficar com mais de 1h e pouquinho. Então estamos bem, né? Não vai ficar assim tão cansativo. Espero que vocês tenham apreciado, tá? Eu acho que a atividade e o debate posterior vai servir para que a gente possa tirar bastante dúvida e elucidar alguns pontos. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado e vamos conversando. Até!